Hoje o dia começou com um abalo, né? Por causa do acidente, com imagens chocantes lá da Índia, avião da Air India, um Boeing 787 que caiu logo depois da decolagem. E aí, conforme o tempo vai passando, as informações vão chegando. Chegou-se ao número de 294 mortos no total, entre pessoas que estavam no avião e outras que estavam no prédio que foi atingido logo depois da decolagem. Há uma imagem que chama muito a atenção, que pega a todo momento, desde a decolagem. Claramente o avião teve problemas e não conseguiu se manter, e na sequência cai, e ali a bola de fogo se faz. Um avião que estava carregado, né, com mais de 240 pessoas, e que tinha combustível para ir até Londres, né? Então um avião que tinha, a partir de uma queda, todas as condições de acontecer exatamente aquilo que aconteceu. As autoridades indianas registram esse número neste momento, o número mais atualizado da soma de pessoas que vieram a óbito. Uma pessoa sobreviveu, o Vishwas Kumar Ramesh, um indiano mas radicado em Londres, que foi visitar a família e que saiu andando do avião com ferimentos pelo impacto, estava com dor no peito pela pancada, mas chegou à ambulância andando. Outra imagem que impressionou demais em um dos acidentes mais fatais. Vai entrar para a lista dos mais fatais da história, viu, Zaidan? Pois é, Ronald. E a imagem mostra que o avião não gira, não desvia. O avião ainda está sob controle do piloto, mas não tem motor, né? E é interessante que, segundo os especialistas, esse modelo ele tem, claro, mais de um motor, e ele é muito, muito sofisticado. E no teste, para que a aeronave seja liberada para ser comercializada, para ser utilizada, eles fazem, inclusive, as decolagens com um só motor. É preciso ficar demonstrado que o avião é capaz de, no momento que ele é mais exigido na decolagem, de com apenas um motor conseguir fazer a decolagem até chegar lá em cima, quando ele entra em plano de voo, e aí os motores são bem menos exigidos, não é? E segundo os especialistas, perder as 4 bombas, não é uma bomba só, as 4 bombas de combustível ao mesmo tempo é quase incompreensível, não é? Porque há uma bomba que é tocada pelo próprio motor, outras são elétricas, e então se você perde uma às outras, o fato é que ele ficou sem motor. E já é um problema para a Boeing, né? Porque ela recentemente teve aeronaves que ela lançou no mercado que se tornaram alvo de desconfiança. A linha de produção foi encerrada, porque os aviões não tinham mais mercado, né? As pessoas não confiavam naqueles aviões. E agora é um avião novo, e segundo o pessoal do setor da aeronáutica, e inclusive dos voos comerciais, pouquíssimas empresas são tão exigentes quanto a Air India. Inclusive, ela não terceiriza serviços, ela exige o máximo de quem vai prestar serviço, que haja alguma empresa contratada, que haja gente suficiente, tempo disponível, capacidade de fazer manutenções regulares. Então, até agora, não se conseguiu determinar o que aconteceu, porque simplesmente ele ficou sem motor, como nós vimos nessa imagem que você mostrou, né, Ronald? É isso, e algumas delas estão aí se multiplicando pelas redes. A gente tem as imagens oficiais nas nossas redes também. Quem acompanha a nossa live tem exatamente essa, uma delas, né, que eu citei aqui, do momento da decolagem. Pegou ali num prédio, havia estudantes de medicina, e era uma área residencial, né? É mais ou menos você imaginar como o aeroporto de Guarulhos, não tão adensado, apesar de que na Índia o adensamento é gigantesco, mas é uma área gigantesca também. Esse aeroporto tinha uma área residencial importante no entorno. Você imagina Guarulhos, por exemplo, como, apesar de ser fora da cidade, na Grande São Paulo aqui do lado, mas é uma área muito populosa, né? Com muitas construções. Lá não era diferente, e esse avião colidiu
com esse prédio. Olha só, Ronald. Diga lá, Zaidan. Essa imagem que o Alan Marcel está mostrando, quem está acompanhando pelo YouTube pode ver, né? Parece que houve simplesmente o piloto decidiu abortar a decolagem por algum problema e que ele estava aterrissando. Parecia, dá essa impressão mesmo, Zaidan. Exato, mas simplesmente o que ele estava fazendo, ele tinha o controle da aeronave, mas ele não tinha o motor. Então ele vai descendo, a velocidade é impressionante, claro, né? Porque ele havia decolado, então ele está em alta velocidade ainda, não é uma aterrissagem simples, e acaba se chocando com esse alojamento ali de estudantes de medicina. Tanto que o número de pessoas que morreram, que estavam em terra, é elevado, né? Cerca de 50 pessoas. Pois é, falava-se no começo em 5 pessoas, já passa de 50, porque a gente estava na casa de 242 pessoas no avião, com um sobrevivente, somado ao número total de 294, é isso aí, Zaidan. Exato. Essa imagem que o Alan Marcel mostra, ela é impressionante, porque você vê que o piloto tem o controle da aeronave, mas ele está sem motor, né? E aí é que está, ele não é um monomotor, né? É um grande avião. Então todos os motores falharam, agora não se sabe se foi a alimentação de combustível, que simplesmente deixou os motores sem combustível. É algo muito esquisito, né? Muito estranho, e é lógico que as próximas horas e dias vão dar uma noção daquilo que efetivamente aconteceu.